Bom, meu nome é Rodrigo Medeiros. Eu comecei a praticar jiu-jitsu, eu tinha 9 anos de idade. E eu era vizinho do Leonardo Vieira, que já era meu amigo. E no outro prédio morava o Romero Cavalcante, né, o Jacaré. Treinei por, uns 2, 3 meses, mas eu não era muito bom e parei. Fiquei sem treinar por muitos anos. Quando eu tinha acho que uns 14 anos, eu comecei a fazer taekwondo. Parei, comecei a fazer kickboxing já aos 16 anos. Nessa época, todos os meus amigos da rua estavam fazendo jiu-jitsu. Eu era o único que fazia kickboxing. E o meu primo começou a fazer jiu-jitsu. Meu primo era um pouco mais velho que eu. Aí ele falou assim, pô, comprido, vamos lá na academia. Você fica como meu parceiro, você fica fazendo, a gente faz posição junto e tal, você me ajuda lá. Eu tava meio resistente ainda, né? Falando, não, o negócio é kickboxing, dá chute e tal. No primeiro mês eu fiz os dois, eu ia no kickboxing de tarde e no jiu-jitsu de noite. No segundo mês eu ia no jiu-jitsu de tarde e no jiu-jitsu de noite. E nessa época era master, a academia era master, né? Logo depois que eu comecei a treinar, a Aliança foi criada. Nessa época o Léo já era faixa roxa. Metade dos meus amigos da rua treinavam ali na Aliança, na master. E metade dos meus amigos treinavam no bolão. A gente tinha essa rivalidade, obviamente, saudável, porque a gente era amigo há muito tempo. Hoje em dia, inclusive, o Marcelo Cazuza, que é um faixa preta do bolão, que é meu amigo desde que eu tenho 9 anos de idade, dá aula na minha academia. Estou morando em Chicago, dou aula em Chicago. O Marcelo foi para Chicago tem um pouco mais de um ano. E, porra, a melhor coisa que eu fiz foi convidar o Marcelo, foi ter o Marcelo lá comigo, que ele é um excelente professor. Então, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu era muito magrelo e eu era alto. Pra minha geração eu era alto. Hoje em dia, pô, os moleques tão alto pra caramba, né? Você vê um Braulio Estima, o próprio Roger, que são 5 anos mais novos do que eu, talvez, que naquela época parecia muita coisa, agora não é nada. Mas eles já são bem mais altos, assim, e hoje a gente vê o pessoal peso pesado é uma galera bem alta. Um dos meus professores, o Magrão, o Fernando Gurgel, o apelido dele era Magrão, ele começou a me chamar de Magrão, ele chamava meio de Magrinho, não sei o que, aí alguém virou lá e falou, pô, esse moleque é um comprido, todo desengonçado, aí ficou comprido. Eu trabalhei para chegar no Chile, mas eu tive muita sorte, cara, porque eu treinava num lugar que eu tava sempre com, porra, Jamelão, Tererê, Roberto Traven, Léo Vieira, Felipe Costa, depois Eduardo Teles, Demian Maia, sabe, era tanta gente boa. Conheço o Demian era faixa azul, acho que o Demian já chegou lá no Fábio do faixa azul, mas eu treino com o Demian desde 98, 99, 98, 97, alguma coisa assim. Então, porra, ainda teve Caio Terra, Igor Silva, cara, foi tanta gente, pô, falar nome é fogo, que a gente sempre esquece. Mas eu treinei com tanta gente boa, e essa academia era uma quadra da minha casa, aqui, ó. Eu tô a 2 quadras da minha casa, aqui na academia do Felipe, na Brazilian Black Belt, na Visconde de Pirajá. Eu moro na Presidente de Moraes, então era um quarteirão, eu chegava ali onde era a academia. Então eu podia ir, era garoto, trabalhava, treinava de todo dia, de tarde e de noite. Na verdade, eu nunca trabalhei na minha vida com nada sem ser jiu-jitsu. Eu nunca tive um emprego sem ser jiu-jitsu. Quando eu entrei na faculdade de Educação Física para me aperfeiçoar como professor de jiu-jitsu. E eu acho que foi excelente, porque me deu, mesmo eu não tendo sido o melhor aluno, eu estava dando aula ali pedindo a ajuda do Ítalo, porque ele sim foi um bom aluno de Educação Física, melhorando muito como professor. Quando eu era faixa roxa, eu fui dar aula lá na Tijuca, na Universidade Veiga de Almeida. Foi uma época que eu dei uma caidinha como atleta, mas eu comecei a dar aula, eu melhorei muito como professor. E eu dei uma caída inicial, porque eu comecei a treinar menos, mas logo depois eu melhorei muito tecnicamente, porque eu comecei a entender o que eu fazia. Para um aluno, você simplesmente faz alguma coisa quando você está treinando. Quando você é um professor, você tem que entender exatamente o que você está fazendo, o que acontece quando você faz esse ou aquele movimento. E esse foi a primeira fase assim, que eu me desenvolvi, não só como atleta, mas
como professor, que óbvio, eu comecei a dar aula. Eu tinha uma aula, eu lembro de um professor que eu tinha chamado Valmir. Infelizmente ele faleceu, mas eu lembro dele, ele era professor de atletismo, né? Dava aula de negócio de corrida e tal. Aí o aquecimento dele era aquele negócio skipping, dribbling, que são movimentos fases da corrida. Ele falava, ó, você tem que fazer, você não vai fazer flexão para correr? Você não está em campeonato de flexão, você tem que aquecer o músculo que você vai usar, os movimentos que você vai usar. E eu aprendi a vida inteira, até aquele momento, né, que o aquecimento do jiu-jitsu era corrida, abdominal, pulava, não sei o quê. E naquele momento, pô, meio que deu um clique que talvez eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Não criticando, porque tem várias pessoas que eu considero excelentes professores que fazem desse jeito, é uma forma de aquecer. Mas eu achava que o meu trabalho não era fazer os meus alunos terem um condicionamento físico bom, era fazer eles terem uma técnica boa. Então seria melhor para eles se eu passasse mais tempo mostrando técnica e menos tempo fazendo exercício, o que eu não era bom mesmo. Então eu comecei a treinar sério em 93, no final de 93. No ano de 94 eu já estava um faixa branca desengonçado, mas que conseguia volta e meia raspar um, finalizar o outro, não sei o quê. E estava querendo competir. Comecei a competir em 94. Cara, apanhei o ano inteiro, perdi todos os campeonatos, fiz umas lutas duras e tal, mas perdia tudo. A primeira luta que eu ganhei na minha vida, eu só ganhei, puxei o cara pra guarda fechada, fui dar um estrangulamento, o cara me mordeu. Aí o cara foi desclassificado. Essa foi a primeira luta que eu ganhei na minha vida. Eu, na verdade, queria ter dado um soco no cara, mas eu comecei a pensar, se eu der um soco no cara, eu vou perder outra luta. E eu tava indo bem naquela, pô, o cara me mordeu. Aí no final de 94, né, eu ganhei um campeonato juvenil peso absoluto, o Atlântico Sul, a última Copa Atlântico Sul, que foi no Curral. E ganhei um campeonato em São Paulo. Aí eu comecei a ir melhor, entendeu? O primeiro campeonato eu lembro que tudo que eu pensava em fazer, eu chegava, eu passava do ponto. Eu falava assim, hora de entrar na perna. Eu perdi o tempo. Porque a adrenalina, ela te deixa... Ou você demora um pouco para se ajustar à adrenalina. Então a minha adrenalina, ela me deixa ela age de uma forma que eu fico pensando mais, eu fico estudando melhor a situação. Então eu perco o tempo da posição às vezes. Na época eu perdi. Hoje em dia, eu tornei isso em uma calma. Entendeu? Se eu estou numa posição ruim, eu não fico desesperado. Eu não tomo uma decisão de impulso, eu não faço uma coisa, sabe, sem pensar. Hoje em dia a adrenalina funciona para me manter calmo o tempo inteiro e consciente, podendo pensar o que eu vou fazer. Primeiro mundial, eu lutei, foi o primeiro mundial mesmo, foi em 96. Eu lutei de faixa azul. Pô, lutei bem pra caramba a minha categoria, lutei de peso médio. Lutei muito bem, fiz a final com o Nelson Solari, que era um uruguaio do Carson, duro pra caramba. E fui pra final do absoluto. Lutei com um cara que é, meu amigaço, o Glenn Williams, que a gente já tinha feito algumas lutas. E esse dia eu tava me sentindo muito bem, cara. Eu tava achando que, eu tinha lutado com o Glenn 2 vezes. Uma, eu acho que eu ganhei e deram a vitória pra ele. E outra, eu acho que eu perdi e deram a vitória pra mim. Então eu fui lutar com o Glenn e a gente é, muito amigo até hoje. O Glenn é meu dentista, inclusive. A gente foi lutar. Eu tomei eu lembro que eu entrei no Tijuca, ela tomei uma chuveirada, cara. Eu saí me sentindo super-homem, né? O Glenn era bom de judô. Pô, eu comecei, dei uma queda no Glenn, eu falei, agora acabou, vou ser campeão mundial peso absoluto. Meu irmão, deu 2 minutos, eu cansei de um jeito. Tomei um sacode do Glenn. Ele me falou que quando ele tomou uma queda, ele falou, fudeu. Hoje o comprido tá bem, mas depois ele sentiu que eu cansei e ele veio e levou. Eu fui vice no absoluto e ganhei o peso. Meu primeiro mundial de faixa preta foi em 99. Eu perdi a minha segunda luta da categoria pro Paulão Filho. Uma luta na vantagem. E aí, nessa época, o absoluto era depois. Era tarde.
O absoluto era depois, e podia entrar qualquer um, qualquer faixa preta podia se inscrever no absoluto. Só que na época a nossa equipe tinha muita gente que queria lutar absoluto. Aí de algum jeito lá eu consegui a vaga. E esse dia quando eu perdi eu não acreditei, né? Quer dizer, eu acreditei porque era um campeonato tão difícil. Eu tinha vontade de ganhar, eu tinha esperança de ganhar, mas eu sabia que era um campeonato muito difícil, mundial na faixa preta. Até hoje, às vezes eu converso com as pessoas e falo assim, cara, pensa quem são os caras que chegaram na faixa preta no primeiro ano e foram campeões mundiais. Tem muitos caras muito bons aí que nem foram campeões mundiais ou que demoraram a ser campeões mundiais na faixa preta. Aí, cara, eu consegui a minha vaga, fui lutando lá e fui ganhando confiança. Fiz a semifinal com o Zé Mário, que tinha sido campeão do ano anterior. Aí, passei pelo Zé Mário, eu tava muito confiante. Aí cheguei para fazer a final com o Roleta. O Roleta tinha feito uma luta duríssima com o Minotauro. E eu falei com o Magrão, meu professor, falei, Magrão, eu vou dar uma chave de pé nele. Aí o Magrão falou, para de maluquice, hein? Só vai no pé se você tiver certeza que vai pegar. Vamos fazer a estratégia certinho. Ele vai te puxar pra guarda, puxa junto e vai pra cima, faz a tua vantagem. Então, eu comecei e fiz exatamente o que a gente tinha combinado. Puxa junto, vai pra cima, faz a vantagem, fica jogando por cima, sentir que tá ruim, se afasta, volta de novo, se ajeita, não fica perdido dentro das pegadas dele. Então a gente tinha uma estratégia para lutar. Quando eu puxei junto e que eu subi, talvez ele tivesse um pouco mole ainda pela luta que ele fez com o Minotauro. Ele relaxou um pouco a perna e, cara, eu lembro que o pé passou assim, ó. Eu vi com o canto do olho o pé do cara balançando, parece em câmera lenta assim, quando você olha assim, não acredita que você olha assim. Eu falei, caralho, não tô acreditando, o pé tá ali pra mim. Eu falei, eu vou. Aí eu peguei o pé, me joguei pra baixo, parece, cara, câmera lenta. Eu lembro de estar olhando pro pé dele, e o pé dele, por um tempo, ficou na pressão assim. E aí, daqui a pouco, o pé dele deu uma estalada e envergou mesmo, né? O Roleta era muito flexível, nunca tinha batido no pé também. E essa é a finalização mais rápida de uma final de faixa preta. 17 segundos. Nunca ninguém finalizou ninguém tão rápido. E, meu primeiro ano de faixa preta, vencendo dos dois finalistas do ano anterior. Não tinha coisa melhor. Eu tenho uma foto de eu correndo assim que, eu tô tão envergado, assim, eu tava tão feliz correndo tão rápido, parece que eu tô caindo, né? Mas é que eu tava tão rápido que eu consegui continuar me movendo. E aí tive vários outros mundiais, tive várias vitórias boas, tive várias derrotas, ganhei de caras melhores do que eu, perdi de caras piores do que eu. E isso é o jiu-jitsu. O que você não pode fazer é desistir. O certo é você perder mais do que ganhar. Você tem uma categoria com 50 pessoas, uma pessoa vai ganhar. Só uma pessoa vai ganhar. Só uma pessoa, entendeu? Vai conquistar aquilo. Então você tem que se esforçar, você tem que sacrificar. Eu vejo gente treinando, treinei 4 meses duro pro Mundial, perdi, que merda. Gastei tempo à toa. Eu falei, não, amigo, você para ganhar um campeonato mundial, não é um campeonato que você treina 4 meses, é um campeonato que você treina 4 anos, é o acumulado daquela bagagem que você tem, entendeu? Não dá pra você achar, e hoje em dia, cara, tá muito mais físico, muito mais técnico também, que às vezes eu vejo as pessoas da minha geração, falam assim, o jiu-jitsu hoje em dia é muito físico, mas não é só físico, é técnico também. Esses moleques são técnicos pra caramba. Eles pegaram o que a gente deu pra eles e evoluíram, e é isso que o jiu-jitsu, e é isso que tá acontecendo com o jiu-jitsu desde o seu Hélio Gracie. Qual foi o grande feito do seu Hélio Gracie? Ele pegou o jiu-jitsu, seu Hélio e seu Carlos, e fizeram o Brazilian Jiu-Jitsu, jiu-jitsu brasileiro. E isso foi passando de geração em geração. O Rickson depois pegou e fez melhor. O Carson fez melhor, e aí o Rickson melhorou. E todo mundo está melhorando. Então eu acho um absurdo quando as pessoas falam, tem que ser do jeito que o Hélio fez. Ele começou esse movimento, ele é o pai do movimento, é o pai da mudança. Ele é o cara que falou assim, galera, a gente tem que melhorar isso. Eu não imagino o Hélio Gracie falando assim, vamos parar por aqui.
O jiu-jitsu não tem mais para onde ir. Eu fiz tudo. Eu acho que o Hélio Gracie ficou feliz de passar a bola pro Carson e ficou feliz de passar pro Rickson. E eu fiquei feliz quando essa bola caiu na minha mão e quando eu passei a bola para outra e de ver que daqui a 10 anos o nego vai olhar e vai falar assim, porra, o Bochecha é old school, o Miau é old school, o Caio Terra é old school. Vai chegar. Eu fui o moderno. Eu fui o inovador. Hoje eu sou o old school, cara, o passado. E é isso que tem que acontecer. Por isso que não dá pra gente demonizar a posição nenhuma. Porra, é chato pra caramba eu ver dois caras puxando pra guarda e ficarem ali? É chato. Só que ali tem técnica pra caramba. O que aqueles caras estão tentando fazer, tem técnica pra caramba. Se aqueles caras fizerem aquilo na rua, se o Miau puxar um cara pro birimbolo na rua, ele vai raspar qualquer um. Porque só um cara muito treinado consegue parar o movimento de um moleque daquele. Entendeu? Uma posição de 50-50, pô, é difícil pra caramba de sair. Mas você já viu o Leandro Lô preso na 50-50? Ele não fica preso na 50-50. Por quê? Porque ele estudou, ele ficou treinando até ele arrumar um jeito de vencer aquela posição. Entendeu? A barreira que foi criada na 50-50, a guarda que não dá pra passar. Hoje em dia já não é. Olha o Leandro Lô atacando a 50-50. Ele não fica preso naquela posição. Entendeu? Então a gente está evoluindo. Porra, o helicóptero se tornou birimbolo. Entendeu? A Guarda de la Riva se tornou helicóptero. Essa que é a beleza do nosso esporte. O nosso esporte está vivo e está mudando. O boxe não tem nada mais para ser inventado. O karatê não tem nada mais para ser inventado. O judô que teria é tão limitado pelas regras que não tem mais inovação. É só repetição de coisas antigas. O jiu-jitsu ainda tem muita coisa para ser criada, para ser desenvolvida. E eu tenho certeza que vocês vão ser as pessoas que vão fazer isso. Vocês que estão assistindo são as pessoas que podem trazer o nosso esporte para mais uma rodada de inovação. E eu conto que vocês façam isso. Obrigado por assistirem. Tamo junto.